Não é nazismo, sou burro, é nastismo. Ah, tá. E que diabo é isso, mano? Gente, eu também não sei, eu não entendi. Eu acho que era bom a gente já ir pesquisando. Esse é ruim, velho. Cadê o cara? Bom dia, meninas. Tudo bom? Oi! Então, gente, eu andei pesquisando um pouco sobre nastismo e, pelo que eu entendi, são movimentos que as plantas fazem em resposta ao fator externo, mas não necessariamente elas vão em direção a esse estímulo, certo? Isso até eu sei. Cláudia, para de me amar, né? Hein, gente? Gente, para de brigar. Mas é isso mesmo. E ainda tem gente que acha que planta não se movimenta. Mas se vocês viram que existem vários tipos de nastismo, Eu vi nastismo causado por um crescimento diferencial. Pode ser epinastismo, hiponastismo ou termonastismo. Então vamos entender. O epinastismo ocorre quando o lado superior do órgão da planta cresce mais que o lado inferior. Isso ocorre devido ao fluxo desigual de auxinas no tecido. E também pode acontecer devido à indução de altas concentrações de etiolate aqui. Gente, eu vi que é muito comum em plantas de áreas alagadas, onde há concentração de aminociclopropano carboxílico na raiz devido à baixa concentração de oxigênio, que será convertido em etileno pelo aminociclopropano carboxílico oxidase, que irá gerar o processo epinástico. e além disso, Cláudia, tem outro processo, o hiponastismo. Seria o contrário. A parte inferior cresce mais que a parte superior. E isso ocorre pela concentração do hormônio giberelina. Caramba! Então a ação desses hormônios é importantíssima para diferenciar os tipos de nastismo que as plantas sofrem, né? Não é? E além desses dois que as meninas falaram, ainda tem outro que é o termonastismo. O termonastismo ele é causado pelo movimento repetitivo, causado por oscilações de temperatura, que vai resultar na alternância de crescimento das superfícies dos órgãos da planta. Gente, nós poderíamos ir no outro ver se lá tem alguma espécie que faça esse processo. O que vocês acham? Com certeza. Então vamos lá? Vamos. Amiga, lembra que você tinha comentado sobre o termonastismo? Pois então, esta é a Ninféa capensis. Ela realiza esse movimento, onde as diferentes temperaturas regulam a abertura e o fechamento da flor. Quando tem a queda de temperatura, que é o caso que a gente pode colocar tudo fechadinho, isso ocorre por quê? Porque tem um crescimento da parte inferior da pétala, mas a parte superior ela não se altera, daí o flor se fecha. Quando há um aumento de temperatura, a flor se abre. Entendeu? Entendi. Pô, gente, eu achei muito bacana o tipo de nastismo que acontece na Ninféa capensis. Mas você já viu que tem outros tipos de nastismo que não é por crescimento diferencial? Existe o nastismo também que acontece pela variação de turgor. O que acontece? O turgor nada mais é do que a força que a água exerce para fora da célula. O que vai contra a parede celular da planta, que vai dar maior rigidez a ela. Então, Gui, me dê um exemplo desse tipo de nastismo. Então, como exemplo desse tipo de nastismo, eu posso citar o hidronastismo, que é quando a planta sofre um estresse hídrico e ela faz o dobramento foliar. Esse dobramento foliar nada mais é do que a curvatura da folha da planta, que vai diminuir o contato da luz solar, e isso vai causar uma taxa menor de transpiração da planta e também ajudar no fechamento dos estômagos. Mas vocês já notaram que alguns tipos de planta elas possuem
cobertura, tanto das flores quanto das folhas durante o dia e a noite. Mas é o nome desse processo é nictinatismo. E algumas espécies, geralmente, elas abrem as folhas e flores durante o dia e à noite elas fecham. Né? E ocorre pela mudança de tumor, que é reversível, né? E pelas células esporturas, que elas ficam no pulvino. Esse fica na base do pecíolo. Né? E existem dois tipos de célula, as células extensoras e as células flexoras. As células extensoras, elas normalmente ganham tumor quando esses órgãos se abrem e perdem quando esses órgãos se fecham. Já as células flexoras são o contrário. E muitas vezes esse aumento de tumor é porque os prótons eles saem das células, né? E aí acaba que cria um potencial negativo na membrana. E aí o potássio entra nessa membrana, né? E há um influxo de cloro. E há um influxo de cloro para compensar a carga em função do gradiente de concentração de H+. E quando ocorre uma redução do potencial hídrico nessas células, que isso se deu principalmente pelo acúmulo de soluto, né, dentro das células, há uma entrada de água e aí acaba que ela fica túrgida. E o processo contrário, quando ela fica murcha, ocorre por quê? Porque há uma saída tanto de cloro quanto de potássio e uma entrada de H+. Esse movimento ocorre em resposta à luz e pelos ritmos circadianos. Esse processo ocorre na faixa do vermelho extremo e azul, ocorrendo o envolvimento de fotoreceptores, fitocromo e criptocromo. E nós também não podemos esquecer de outro tipo de movimento, que é o tigmonatismo, também conhecido como seismonatismo. Esse é um movimento causado por estímulos mecânicos, como por exemplo o toque, estímulos elétricos ou a penetração do vento. Mas o que é legal da gente ver isso é naquela espécie mimosa pudica, onde as folhas dos folíolos elas se fecham e esse movimento acontece com bastante rapidez. Esse movimento ele pode ajudar a evitar a presença de insetos herbívoros ou até mesmo a perda de água pela ação do vento, já que muitas vezes essas espécies elas ocorrem em ambientes áridos. Existem dois mecanismos que são propostos para explicar esses tipos de movimento, que é o elétrico e o químico. No elétrico há um potencial de ação, onde a planta ela recebe esse estímulo e transmite ele sob forma de pulso elétrico para as células do pulvino, que a Mari falou, liberando potássio e açúcares e fazendo com que cause a perda de água e, consequentemente, haja o curvamento da folha. O mecanismo químico ele é importante porque a transmissão do potencial ela vai acontecer de um folíolo para o outro. Então, gente, para resumir, os nascismos eles são importantes para auxiliar no crescimento diferencial das plantas, né? Através dos estímulos ambientais que elas recebem e também para minimizar a perda de água por transpiração. Além disso, Gui, também é importante contra a herbivoria, para a preservação das estruturas florais e também para a preservação do processo de polinização, né? E todos esses mecanismos que a gente está falando é importante para a manutenção de um equilíbrio entre a produção vegetal e o consumo pelos seres vivos.